Abençoe o nosso pastor, dê o teu poder, dê a tua graça. Usa ele com o teu Espírito Santo, Pai. Pois eu lhe peço e rogo no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente creio. Capítulo 14, versículo 26. Nesta noite eu quero falar sobre confiar no dom ou no doador. Confiando no dom ou confiando no doador. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26. Quero saudar os irmãos que estão conosco pela internet, pela FM e pelo site, pelo aplicativo. Deus abençoe cada um dos irmãos que estão acompanhando-nos. Que a graça de Deus os abençoe. E também abençoe a cada um de nós também aqui nessa noite. Glória a Deus. Amém? Amém. Muito bem. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui, Senhor, em primeiro lugar pedindo, Senhor, o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas faltas cometidas, dos nossos erros, ó Pai. Diante de Ti nós viemos nesse instante, Pai, crendo que o Senhor já está nos abençoando, crendo que o Senhor já está nos tomando nas Tuas mãos neste momento. Pai, nós oramos para que cada um nesta noite, Senhor, possa sair daqui cheio da graça do Senhor, cheio da bênção do Senhor. Aquele que veio, Senhor, crendo que sairá curado, que seja curado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, aquele que veio crendo que Deus falará, que Ele alimentará através da palavra, que alimente da palavra. Ó Deus do céu, aquele que busca um consolo, busca, Senhor, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que receba isso no poder de Deus. Aquele que vem em busca de uma cura divina, está crendo na cura divina para a sua enfermidade, sai daqui curado pelo poder de Deus. Aquele que está necessitado de libertação, coisas que andam afligindo o seu espírito, afligindo sua alma, afligindo
seus pensamentos, ansiedade, depressão, qualquer outra coisa desse nível, possa sair nessa noite libertado pelo poder de Deus. Ó Deus, mas o objetivo maior é de vir adorar o Senhor, meu Pai. Diante de tudo isso, em primeiro lugar, viemos adorar ao Senhor, meu Pai. Nós sabemos que tudo isso o Senhor pode fazer, tudo isso o Senhor pode fazer porque o Senhor é Deus. Mas em primeiro lugar, viemos para adorar o Senhor, Pai. Viemos para buscar a Tua presença, para que o Senhor fale conosco através também da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Domingo nós teremos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, às 18 horas, dia 11 de agosto. Já estamos no mês de agosto. Nossa, já está chegando o final do ano já. É interessante, né? Como passa rápido. O tempo assim, muito veloz. As coisas andando rapidamente. Hoje é quanto? Hoje é 8 de agosto. Você vê como é que é as coisas. 2019. Muito bem, irmãos. É muito difícil de falar sobre esse assunto, porque de certa forma, de certa maneira, nós temos também que confiar no dom. E mais de qualquer certa maneira, devemos confiar no doador. Agora, depende do dom que nós estamos falando. Porque a escritura que Paulo disse aos Coríntios, em primeiro lugar, eu quero dizer para os irmãos que a igreja de Corinto era uma igreja desorganizada. Era uma igreja desorganizada com respeito em relação aos dons, com respeito à posição das mulheres. Então Paulo teve que escrever muitas cartas, teve que admoestar muito a igreja de Corinto por não ter tido assim uma maturidade concernente ao que havia recebido de Deus. Então, quando Paulo está falando aos Coríntios sobre a necessidade de ordem do culto, porque a igreja de Corinto estava toda desorganizada, atrapalhada, principalmente com os dons. Mas não somente isso, porque o profeta vai nos mostrar aqui na mensagem, Coríntios, livro de correção, e na mensagem, o que ouviste tu, Elias? Ele vai nos mostrar que a igreja de Corinto também estava baseando o seu destino eterno por meio dos dons, que é um erro terrível, que é um grande erro, basear o nosso destino eterno sobre algum dom, sobre alguma dádiva divina, sobre algum presente que Deus nos dá, sobre basear nosso destino eterno sobre uma emoção, uma sensação. Isso é um erro terrível, um erro gigantesco. E infelizmente, nesta era que nós estamos vivendo, a era do igrejismo,
indignação muito grande por parte do movimento pentecostal, onde os dons que são operados, que nós não podemos dizer que não são de Deus, mas operados de forma desordeira. E além de ser desordeira, em muitos casos, também eles baseiam seu destino eterno através dos dons. Por exemplo, existe um ensinamento pentecostal, em uma linha pentecostal, de que se você falar em línguas, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é vida eterna. Eles baseiam o seu destino eterno através de um dom de falar em línguas, que é o menor de todos os dons. Então, existe uma linha pentecostal, por que não dizer a maioria deles, que baseia o seu destino eterno dizendo: a evidência do batismo do Espírito Santo, de ter o Espírito Santo, é falando em línguas. Ué, o batismo do Espírito Santo é vida eterna. Então eles baseiam o seu destino eterno através de um dom, que é o menor de todos, que pode ser facilmente personificado pelo diabo, o dom de línguas. E no entanto, eles baseiam o seu destino eterno através disso. Outros baseiam o seu destino eterno através de sensacionalismo, através de manifestações do próprio Espírito Santo no meio deles. E quando isso acontece, eles atestam e dizem que Deus está abençoando aquela igreja para a vida eterna, que Deus escolheu aquela denominação, aquele sistema, e por isso, e é por causa disso que isso está acontecendo dentro dela. Então baseiam o seu destino eterno nesses sentidos, né? Então, outro dia lá em Joatuba, eu preguei uma mensagem titulada A Voz de Deus nesses últimos dias. Como que a voz de Deus está sendo abafada por muitas e muitas outras vozes. Só existe uma voz de Deus nesta última era, pela qual Deus falou para esta geração. Foi a voz do sétimo anjo. Foi a voz do sétimo anjo. Esta voz do sétimo anjo, do mensageiro de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, lá no gráfico, lá está a sétima era, ali está o mensageiro terreno, o anjo terreno. Mas o ministério de Malaquias, capítulo 4, que é o ministério do próprio Deus, que Elias ali representa o Espírito Santo em Eliseu, Espírito Santo em João Batista, Espírito Santo em Elias. Então, a voz do sétimo anjo, ela ecoou a voz do Espírito Santo, do próprio Deus mesmo. E esse mesmo sétimo anjo, pela sua própria voz, também revelou o Filho do Homem. O Filho do Homem é o próprio Deus, é o próprio Cristo revelado na forma humana, na forma de carne. Deus se revelou nesse último dia através de uma forma humana, conforme tinha sido prometido pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que antes da sua segunda vinda, o Filho do Homem se manifestaria na terra outra vez, e os mesmos sinais seriam repetidos naquele dia em que o Filho do Homem estivesse sendo manifestado. E no dia em que o Filho do Homem é manifestado também a geração perversa de Sodoma, é manifestado também a geração perversa dos dias de Noé. Então, nos dias da vinda do Filho do Homem, que foi Deus manifestado numa carne profética, foi exatamente nesses dias em que também a condição espiritual do mundo, envolvendo o sodomismo
e casamento e divórcio também acompanhou a mesma coisa. Verdade. Quem está entendendo? Amém. Então, nesta última era, Deus nos deu e deu para a era de Laodiceia, a geração que nós estamos vivendo, deu uma única voz. Uma única voz. Então, nós temos, além da voz de Deus, que foi a voz do sétimo anjo, temos a voz para poder atrapalhar, temos a voz da política, temos a voz da igreja, a voz do ecumenismo, temos a voz da política, temos a voz de tudo quanto é tipo de coisa. Temos a voz batista, a voz metodista, a voz presbiteriana, a voz pentecostal, a voz católica. Todas essas vozes, todo mundo falando em nome de Deus, todo mundo falando em nome de Deus, apontando Deus, e no entanto, uma única voz pela qual Deus passou para esta geração por meio da voz do sétimo anjo, onde Deus se revelou através dessa voz. O grande mistério de Deus foi revelado na voz. Amém? Amém. Na voz. O grande mistério de Deus foi revelado na voz. Quando diz que o Filho do Homem foi revelado em carne humana, isso quer dizer que a voz do sétimo anjo tornou-se a voz de Deus nesse último dia. Quem está entendendo? Amém. Porque a carne de William Branham não é a carne de Deus. Os ossos de William Branham não eram os ossos de Deus. Quando a palavra se tornou carne outra vez, é passando pela voz, na voz do sétimo anjo. Amém, irmão? Amém. É na voz do sétimo anjo. Então o mistério está aí. O mistério foi revelado na voz. Quem está entendendo? Amém. Então observe bem. O que aconteceu? Nós tivemos um movimento pentecostal antes que a voz de Deus viesse. Antes que a voz de Deus manifestasse, tivemos a voz pentecostal. Tivemos a voz de muitas igrejas, tivemos a voz de muitos ilustres homens, filósofos, grandes pregadores que sacudiu a nação, através de Billy Graham, através de Oral Roberts, através de muitos homens, sacudiram a nação. Vejam bem, antes que a voz de Deus aparecesse, houve terremotos, houve ventos e houve fogo. Se você observar, quero que vocês prestem atenção, Elias, quando ele estava ali peregrinando, ali escondido dentro da caverna, ele com medo, porque sua cabeça estava a prêmio, e Jezabel vendo tantos sinais, tantas maravilhas que foi feito através de Elias lá no Monte Carmelo, quando aqueles 400 profetas estavam ali invocando Baal, e depois não aconteceu nada. Os profetas de Jezabel não viu nada, não aconteceu nada. E depois que Elias consertou o altar, porque eles bagunçou tudo, quebrou tudo, Elias foi lá, consertou o altar, fez tudo certinho e clamou Deus de Israel, e Deus desceu com fogo. E depois que Deus desceu com fogo, Elias então passou a espada no pescoço de cada um. Então o que acontece? Mas mesmo assim, Jezabel, vendo tantos sinais e maravilhas, mesmo assim ela estava imbuída a não acreditar naquilo, a não aceitar aquilo. Ela ainda continuava com seus deuses, e Acabe ainda continuava com a sua vida caída, casada com Jezabel. Mas aí, como o sobrenatural não chamou a atenção de Jezabel, e a cabeça de Elias ainda continuava a prêmio, ele correu e fugiu, fica lá naquela caverna lá, bebendo da água do riacho, comendo ali do sanduíchezinho que o corvo trazia, até que o ponto Deus disse assim, Deus chegou e disse, levanta-te e sai para fora.
levanta-te e sai para fora. E de repente o que aconteceu? Veio um vento bem forte. Um vento bem forte. Isso acontecendo na igreja pentecostal, o povo fala tanta coisa. Veio um vento bem forte, mas ele era profeta, ele discernia, e então ele disse, e Deus não estava no vento. Quem está entendendo, irmãos? E Deus não estava no vento. Depois que isso passou, aconteceu um grande terremoto, e sacudiu tudo, aquela coisa tudo, e Elias discerniu e viu que Deus não estava também no terremoto. Depois de passar o terremoto, veio um fogo muito grande, uma labareda de fogo, e aí Elias olhou, observou, prestou atenção, discerniu e viu que Deus não estava também naquele fogo. Mas depois que passou o fogo, veio uma doce e suave voz, e Deus estava na voz. Amém, irmão? E Deus estava na voz calma, meiga do Espírito Santo. Quem está entendendo, irmãos? Então, o que acontece hoje em dia é que a voz de Deus está sendo abafada por muitas vozes gritantes, vozes da sociedade, vozes pentecostais, voz da política, tantos tipos de vozes que está abafando a verdadeira e suave voz deste último dia que nós estamos vivendo. Quer entender, irmãos? Deste último dia. Se você observar, Deus, quando chamou William Branham, então fez várias escusas. William Branham disse, mas Senhor, como é que eu vou fazer isso lá dentro da caverna, em 1947, quando ele recebeu a visita daquele anjo poderoso, aquele anjo que veio para fazer conhecido e notório o porquê que ele nasceu daquele jeito e porquê que ele era daquela forma. Então o anjo desceu e disse, rapaz, você nasceu nesse mundo com um dom, você nasceu num mundo com chamado, com dom, claro, você foi chamado para isso. Então observe bem, e você vai ter que orar por reis, você vai orar por monarca, você vai fazer. Aí ele disse, mas Senhor, eu só tenho a quinta série, só cursei a quinta série, como é que eu vou falar com esses homens poderosos, esses homens diplomados? Aí o anjo disse, olha, como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. 2 sinais eu vou te dar. 2 sinais te serão dados. 2 sinais te serão dados, porque se eles não crerem na voz do primeiro sinal, vão crer na voz do segundo. Então, qual é o primeiro sinal? O primeiro sinal será que quando você for orar para as pessoas, você vai pegar a sua mão direita e colocar no seu braço esquerdo, e você vai sentir as vibrações, e você saberá qual é a enfermidade que está na pessoa, e conhecerá até mesmo os cânceres que estão matando elas. Os irmãos estão entendendo? Vê? Isso traz muito barulho, não traz? Isso traz muito barulho, isso pesca as pessoas, isso atrai multidões, e isso aconteceu por 5 anos, até que a segunda etapa daquilo que o anjo disse, e acontecerá também que você conhecerá os próprios segredos dos seus corações, e você conhecerá o profundo dos corações, dos seus segredos, até os seus pensamentos. Então, depois de 5 anos, isso acontece quando um homem passa na plataforma e ele vê toda a sua vida até o profundo escondido, quando ele era até criança. E isso começou a segunda etapa. Mas isso também traz muito barulho, não traz? Isso traz muito barulho. Isso faz muito barulho. Também chama a atenção das pessoas. Mas depois que o profeta partiu para essas 2 etapas, chegou um tempo que o irmão Branham ficou vaidoso. Ele chegou a ficar vaidoso com aquilo e estava embolando tudo no meio de campo. Ele chegou a pregar, a ensinar como era cura divina e como eram os espíritos que estavam ali nas pessoas na forma de enfermidade, como elas surgiam, como é que começava,
como é que um câncer começava. Começava com o rompimento da célula, e a célula, explicando já coisa científica. E Deus disse, não é para você fazer isso, você embolou todo o meio de campo, você embolou a linha toda. Aí ele diz assim, porém não acontecerá assim na voz, não acontecerá assim na terceira puxada. Amém, irmãos? Não acontecerá assim na terceira puxada, porque a terceira puxada foi a voz de Deus revelada. Amém, irmãos? A terceira puxada foi a voz dos 7 trovões, foi a revelação dos 7 selos, foi aquela voz que levou ele lá no deserto do Arizona, quando levantou ele para estar ali, no meio daquela nuvem lá, 7 anjos, e aquele 7º anjo tendo o 7º selo guardado em si mesmo, falando para ele. Ninguém aqui embaixo estava ouvindo, o que Deus estava falando, mas ele estava ouvindo a doce e suave voz. Amém, irmão? A doce e suave voz. O que aquilo fez? A primeira etapa trouxe um monte de imitadores. E o profeta chega dizendo uma mensagem que ele até agradeceu por isso, porque ele viu que através daquilo muitos homens também estavam fazendo, levando o dom adiante, como Oral Roberts, como Tommy Osborne e assim por diante. Ele viu que aquilo também estava sendo ajudado para as pessoas. Porém, ele cometeu um erro em tentar explicar aquilo para as pessoas. E quando nós temos que receber algo sobrenatural de Deus, não implica entendimento, implica fé. Implica fé, e assim ele embolou o meio de campo. Aí Deus disse para ele, vê você o que você fez? Você trouxe um monte de imitadores por causa disso. Porém não será assim na terceira puxada, não será assim na terceira etapa do ministério. Amém, irmãos? Não será assim na terceira etapa. E Deus se revelou através da voz, quando o ministério do Filho do Homem estava em exato cumprimento, quando o Apocalipse 10:1 estava em exato cumprimento, quando Malaquias 4, 5, 6 estavam em exato cumprimento. Então, o que aconteceu? Quero que vocês prestem bem atenção. Quando o profeta começou a pregar os 7 selos, ele não chamou nenhuma pessoa para orar. Ninguém. Os 7 selos o povo tinha que ouvir assim, caladinho, e amém para aqui, amém para mais, caladinho. Por quê? Era a doce e suave voz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Era a voz do próprio Deus na plataforma. Era o próprio Deus que havia descido e estava agora revelado no corpo de carne, usando a voz, as cordas vocais de um homem chamado William Marion Branham. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então vejam bem, se Elias não tivesse o discernimento para entender que Deus não estava no vento, que Deus não estava no terremoto e que Deus não estava naquela bola de fogo, ele depois disso veio uma doce e suave voz falando com ele, e ele disse, Deus está na voz. É claro, Deus está na palavra. Amém, irmãos? Deus está em sua palavra. Deus está em sua palavra. Deus pode estar operando num dom? Pode. Deus pode estar operando num milagre? Um dom? Pode. Mas Deus está em sua palavra. Amém? Quero que vocês prestem atenção no versículo 26 que nós lemos. Creio que os irmãos não captou isso aí, mas vamos entender isso aqui. Que fareis, pois? Por isso, por isso que nós não podemos confiar no dom, devemos confiar no doador. Amém? Tem muitas pessoas confiando no dom, e não podemos confiar no dom. Devemos acreditar no dom. Devemos entender que os dons são de Deus. Quem está entendendo? Mas o dom não pode salvar. O dom não pode salvar. Porém, o dom da vida eterna pode. Amém, irmãos? Quem é o dom da vida eterna? Quem é o dom da vida eterna? Jesus. Mas um dom presente, pois é, Deus deu-nos presente, Jesus Cristo. O dom da vida eterna é Jesus Cristo. Deus nos deu um presente, Jesus.
o dom da vida eterna, podemos sim ser salvos por esse dom. Mas com relação aos dons, não tem nenhum versículo bíblico que diz que o homem cheio de dons é o homem salvo. Quem está entendendo? E o próprio Paulo disse aqui, quer ver? Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, isso é um dom. Tem louvor, né? Cântico, tem um dom de cantar. Tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a salvação. É assim que está escrito? Está escrito o quê? Faça-se tudo para edificar. Não está falando para a salvação. Paulo aqui já descarta tudo. Faça-se tudo para edificação, mas não para salvação, de forma alguma. E no entanto, a igreja de Corinto estava, além de ser bagunçada, desorientada, estava fora de ordem com alguns dons. Eles estavam também baseando seu destino eterno através de um dom, né? Através de um dom. Eu lembro quando eu cheguei na igreja pentecostal chamada Deus e Amor, tinha o culto do batismo do Espírito Santo. Isto é, para aqueles que não tinham ainda o batismo do Espírito Santo, conforme era ensinado pela igreja pentecostal. Agora, não estou dizendo que na igreja pentecostal não exista o batismo do Espírito Santo. Não estou dizendo isso, quero que os irmãos prestem atenção. E aí, tinha o culto do batismo do Espírito Santo, que era para aquelas pessoas que estavam na igreja ali, mas que ainda não falavam em línguas. E eles pensavam que se não falam em línguas é porque não tem o batismo do Espírito Santo ainda. Aí, eu era novo, eu era um jovem convertido, recém-convertido, eu ia. Falei, eu não falo em línguas, eu vou. Eu não falo em línguas, eu vou lá receber o Espírito Santo. E aí ele chamava aquele tanto de gente para frente, chamava aquele tanto de irmão para frente, aqueles irmãos que não tinham o Espírito Santo, porque se não tem o Espírito Santo não é convertido. Aí estava aquele tanto de gente de frente ao público não convertido, porque sem o Espírito Santo não tem conversão, diz o profeta. É só o Espírito Santo que nos dá a conversão. Amém, irmãos? Amém. Aí nós íamos para frente e o pastor e o líder lá dizia: agora vocês vão fazer o seguinte, vocês não vão falar nada a não ser repetir o tempo todo glória, glória, glória a Deus. Glória, glória. Porque vai chegar um momento que vocês vão embolar a língua. Falava desse jeito. Vai chegar um momento que vocês vão enrolar a língua. E aí você vai embolar e vocês começarão a falar. Falei, então tá bom. E aí ficava lá aquela fila, lá, eu lembro, e aí ficava lá, glória, 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 glória. Aí de repente uns começavam a falar em línguas. Eu falei, eu estou atrasado demais. Aí terminava o culto, não foi dessa vez, deixa eu ver na outra vez. Não foi dessa vez. Entendeu? E aquela coisa. Então a pessoa recebia um dom pensando que estava recebendo o doador. Recebia um dom pensando que estava recebendo o doador. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Teve um irmão aqui, Betinho, ele fala de uma vez, para você ver como é que é as coisas. Teve um irmão aqui em Betinho que ele foi convidado, ele dá mensagem. E ele foi convidado, o irmão, o jovem, convidando ele: vamos lá para o culto do batismo do Espírito Santo, você vai receber o Espírito Santo, vamos lá. E ele foi. E ele tinha comprado umas balas dessas macias, essas balas macias, e colocou no bolso. E aí ele foi lá, porque ele não estava acostumado a mensagem lá e tal, ele foi lá, e ele foi, eu vou só para sentar e ouvir. Ele foi assim mesmo. E aí, mas ele foi constrangido aí lá na frente, porque percebia que ele não falava em línguas também. Aí não, você tem que ir na frente, vai lá na frente, e foi na frente lá. E ficou aquele tanto de jovem lá sentado assim, porque ele era o último lá assim. E o pregador disse: vocês vão falar glória, 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 e depois eu vou descer e colocar a mão na cabeça de cada um para vocês receber o Espírito Santo. Porque ele baseou no que Paulo disse lá em Atos 19, que Paulo impôs as mãos e recebeu o Espírito Santo, que é bíblico. Então,
Então eles lá, glória, 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 e aí vem o pregador pôr na mão na cabeça de um falando línguas, e aí vem o outro pôr na mão na cabeça do outro falando línguas, e aí ele falou assim, vixe, daqui a pouco vai chegar em mim, e eu não estou falando nada. Aí ele fala, ele fala essas coisas assim, mas eu falei, mas será que ele não fez isso? Será que isso não atingiu o Espírito Santo? Ele pegou uma bala dessas macias e colocou na boca. E na hora que chegou a vez dele, que ele estava glória com a bala na boca, glória, glória. E na hora que colocou a mão na cabeça dele, ele, oh, bala macia, oh, bala macia, bala macia. Aí o pregador recebeu o Espírito Santo. Ele estava falando da bala macia que estava na boca. Olha como é que eles é enganado. Olha como é que o pregador é enganado. Olha como é que eles são enganados. Enganam e são enganados. E ele colocou aquela bala na boca e disse, oh, bala macia, bala macia, bala macia. E aí ele disse, esse recebeu o Espírito Santo. Né? Acontece cada coisa nesse movimento pentecostal. Uma vez, por exemplo, um pregador pentecostal chamou as pessoas para orar por libertação. E aí veio uma mulher lá na frente, e aí chegou, colocava a mão na cabeça de uma, entortava até assim, igual um gancho, mas não caía. E aí outras caíam. Mas quando chegou nessa mulher, ele colocou a mão na cabeça dela e ela começou a entortar, e ele empurrando a cabeça dela e começou a entortar, e ele disse, aqui igreja, está manifestado. O demônio está manifestado. Está vendo? Para em frente o dom. Quando para em frente o dom não tem jeito. Aí, vamos ver qual é o nome desse demônio. Qual é o seu nome, diabo? Aí a mulher disse, Maria Aparecida de Jesus. Está vendo, igreja? Como é que o diabo engana? Está vendo como é que o diabo engana? Satanás, que não tem brincadeira, aqui é a casa do Senhor. Qual é o seu nome? Maria Francisca de Jesus. Está vendo? Como é que o diabo é esperto? E ele falando, e o povo, aleluia, glória a Deus. Aí ele empurrou a cabeça dela fora e falou no microfone forte mesmo, de novo na ouvido da mulher, qual é o seu nome? Eu já falei para o senhor que meu nome é Maria Francisca de Jesus. Pegou a identidade e mostrou para ela, mostrou para ele. Pegou a identidade e mostrou. E ele empurrando a cabeça da mulher. Então vejam bem, se não tiver o discernimento, tem que ter o verdadeiro discernimento. Um rapaz chega para desafiar o profeta. Ele foi lá, pegou o cartão de oração e falava que estava no quê? Esqueci o nome. Tuberculose. Ele colocou lá, tem tuberculose. Tuberculose, né? Naquele tempo era difícil o tratamento, né? Até hoje é. E aí ele colocou lá, vou desafiar ele. Aquilo lá é tudo telepatia mental, é tudo mentalidade. E foi lá e colocou. E na hora que chegou a vez dele, o profeta olhou para ele assim, você assim, ó, você está aqui, você veio, você não está doente. Você veio aqui para tentar o Espírito Santo. Você veio aqui para tentar o Espírito Santo, dizendo que isso aqui é telepatia mental. Você veio aqui para tentar o Espírito Santo. Na verdade, você nunca teve tuberculose, mas agora a tuberculose vai estar em você do pé até a cabeça. E ele caiu no chão. Já caiu com tuberculose. E ele ajoelhado ali, segurando no paletó do profeta, me perdoa, tentando segurar. A irmã, mas me perdoa. A irmã disse, isso não é mais comigo. Você não fez isso comigo, você tentou o Espírito Santo. Você feriu, foi o Espírito Santo, não foi a mim. Foi o Espírito Santo. E aquele rapaz morreu depois. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, veja, tem que ter o discernimento. Quantas coisinhas acontecem no meio do povo pentecostal, irmão, e fala que é Deus? Quantas coisas que andam acontecendo no meio das pessoas? Isso é de Deus, foi Deus. Isso é de Deus, foi Deus. Deus está nisso, Deus está naquilo outro.
Deus está falando isso, Deus está falando aquilo outro, né? Como eu falei ontem lá em Alterosa, como que pode, né? Como que pode as pessoas abrirem a boca, igual outro dia eu estava numa reunião e lá começou a orar por revelação. Paulo disse que tem que ter revelação? Tudo bem, se tem um dom, vamos colocar em prática. Aí ele começou a orar, ele dizia: o Espírito Santo está me revelando, o Espírito Santo que não pode mentir, está me revelando uma pessoa aqui em nosso meio, é uma mulher, é uma irmã. Irmã, escute o que o Espírito Santo está dizendo. Deus está me falando para você colocar o seu dom em prática. Ele quer você aqui no púlpito pregando. E aí, como é que fica? Quem deu essa revelação? Hein? Quem deu esse tipo de revelação? Então, o diabo faz uma ciranda no meio deles. Como é que Deus, o Espírito Santo, revela algo contra a própria Bíblia? Como que o Espírito Santo vai contra a própria palavra? Como que o Espírito Santo vai contra o que o Espírito Santo escreveu? Não pode. Não pode. Eles são enganados e enganam os outros. Eles mesmos enganam e são ao mesmo tempo enganados. Vejam bem? Mas aí o que acontece? Põe todo o sentimentalismo naquilo, põe todas as emoções e põe todos os dons acima de qualquer coisa. Se você chega lá para pregar a mensagem do jeito que tem que ser, se não for colocada com os dons, não tem alguma coisa, não tem nada. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Irmãos, Deus pode estar no pulo, num grito? Pode. Deus pode estar no homem que está ali, sapateando e correndo por todo o altar? Sim, Deus pode estar abençoando esse homem. Deus pode estar levantando aquela irmã falando em línguas? Sim, Deus pode estar falando tudo isso. Mas aonde Deus está mais? Deus está na sua palavra. Amém, irmãos? Deus está na doce e suave voz da palavra. Amém? Vê? Tem certos dons que não devem nem ser respeitados na hora que ele está operando. Não devem ser nem respeitados na hora que está operando. Sabia disso? Tem certos dons que não podem nem estar sendo respeitados na hora que estiver operando. Por exemplo, vamos supor que o pregador está aqui pregando e tem uma irmã cantando, louvando ao mesmo tempo. Está errado. Você tem que interromper aquilo. Interrompe aqui, porque Deus está falando aqui em cima do púlpito aqui. Uma vez o profeta irmão Branco estava pregando em cima do púlpito e o profeta falava 2, 3 palavras, a irmã levantava e falava em línguas. Aí sentava. Aí o profeta continuava de novo, falava 2, 3 palavras, a mulher levantava e falava em língua outra vez. E aí, levantava. Quando foi a terceira vez, o profeta já nervoso com aquilo. Quando a mulher ia levantar para falar em línguas, ele disse: cala-te, senta-te agora. A mulher disse: a mulher emudeceu assim e sentou na hora. Tem certos dons que tem que ser até interrompido na hora da operação dele, para manter a ordem da igreja. Amém? Depois o profeta ainda teve que ouvir, ainda um pregador, teve que ouvir um pastor, ainda um pregador. Teve que ouvir um pregador ainda. Depois que o culto terminou, que tudo passou, aí o irmão Branham recebeu esse pregador. Irmão Branham, você não podia fazer aquilo. Você entristeceu o Espírito Santo porque aquela mulher estava trazendo algo fresquinho de Deus para nós. Eu disse: escuta, Deus estava pregando, Deus estava na plataforma falando. Amém, irmãos? Deus estava na plataforma falando. Evidentemente que várias vezes o profeta irmão já parou para ouvir alguém falando em língua e outro interpretando. Ele já parou para fazer isso. Ele já parou. Mas ele percebeu que o espírito que estava naquela mulher era um espírito de desordem no culto. É aí que entra o dom do profeta. Amém, irmãos?
É aí que entra o profeta. Nós não temos essa capacidade assim. Nós não temos essa capacidade assim. Então, às vezes, até algo bom na igreja tem que ser interrompido. Por exemplo, se eu estou pregando aqui e você está lendo a Bíblia aí, ler a Bíblia não é uma coisa boa, irmão? Mas nesse momento eu tenho autoridade de impedir você de ler. Porque Deus está falando aqui em cima da forma. Deus está falando aqui. Quem está entendendo, irmão? Vê? Então tem como fazer isso. Então os dons, as pessoas confiam nos dons e esquecem do doador. Ou seja, por que a era de Laodiceia rejeita a voz de Deus nesse último dia? Por que a era de Laodiceia rejeita a voz desse último dia? Porque ela sufoca a voz de Deus por causa dos seus dons, por causa das suas grandes conquistas, porque Deus abençoou tanto aquele ministério que cresceu muito, Deus abençoou tanto aquele pastor que cresceu muito no seu ministério, e então ele toma as bênçãos de Deus como algo que provoca a salvação dele também. Você está entendendo? Amém. Aí tem um homem ali que fala língua, profetiza, interpreta 5 dons de uma vez, e então a voz doce e suave de Deus vem para mostrar para ele a verdade. Aí os dons sufocam ele, porque ele pensa que isso é garantia de salvação. Os irmãos entendendo? Amém. Pensa que é garantia de salvação. Verdade. Não. Tem certas coisas que tem que ser interrompida. Tem que ser interrompida. O próprio Espírito Santo se encarrega disso. Tem que ser encarregado. Os irmãos estão entendendo? Amém. Vejam bem, o diabo e os demônios sabiam quem Jesus Cristo era. Você sabe disso? Os demônios sabiam quem Jesus Cristo era. Anás e Caifás não sabiam. Os demônios sabiam. Os demônios sabiam quem Jesus Cristo era. Era filho do Deus Altíssimo. E no entanto, quando Jesus se deparava com um demônio e o demônio revelava: tu é filho do Deus Altíssimo, cala. Não é para você falar isso, é para os humanos falar isso. É para as pessoas que a palavra é manifestada verem isso e revelar isso e entenderem isso. Não vocês, porque aqueles demônios já tinham visto ele lá no céu antes de cair em outra teofania de Miguel. Quem está entendendo, irmão? E assim por diante. Aquela mulher, por exemplo, que dava lucro para as pessoas ali no tempo de Paulo, aquela, como é que chama? A vidente, aquela vidente que estava ali ganhando ali, ó. Os homens chegavam ali, depositavam seu dinheiro ali, umas apostazinhas e tal. Vamos dizer assim que era o jogo do bicho antigo, né? Vamos dizer que era o jogo do bicho antigo. Aí aquelas pessoas chegavam lá, e aí, adivinha, vai dar o quê? Vai dar galo ou vai dar vaca? Mais ou menos assim. E ela adivinhava e eles apostavam e ganhavam seus lucros ali. Mas aí Paulo e Silas estavam passando exatamente na frente da banca dela. E quando passava, está todo mundo jogando, e ela parava de fazer as ofertas ali e gritava no meio de todo mundo que estava apostando: esses homens aí, ó, servem ao Deus Altíssimo. Falando isso o tempo todo. Passava, estava errado? Estava errado não. Era servo de Deus Altíssimo? Era ou não era? Era. Esses homens aí anunciam o Evangelho do Deus Altíssimo, estão anunciando. Sim. Era correto o que ela estava dizendo? Era. Mas não era para sair da boca de um espírito. Não era para sair da boca de um demônio, porque ela estava com um demônio dentro dela. Demônio de adivinhação. Não era para um demônio testificar. Então, quando Paulo voltou da última vez, o espírito de Paulo estava perturbado. Quando ela abriu a boca, ele repreendeu aquele demônio na hora que estava nela. Quem está entendendo, irmão? E o demônio da adivinhação saiu, e agora não pode adivinhar mais. E aí os homens ficou bravos. Quem está entendendo, irmão? E eles não sabiam que o tempo todo estavam tendo comunhão com o demônio. Quando o demônio sai da mulher, não adivinha mais nada. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, irmão? Então observe bem que existem muitas coisas nesse sentido. Existem muitas coisas. Você pode observar que o dom, ele não vem somente no vaso santificado, não. O
dom também vem em um vaso arruinado, um vaso hipócrita. Por exemplo, você pega uma cantora gospel, tem um dom para cantar igual um anjo, é afinadíssima, tem um dom para louvar a Deus, é um dom, mas olha como ela está vestida, cortado o cabelo, usando batom, usando esmalte, brinco, de short, de calça comprida. Então o dom, ele não desce apenas uma vida santificada não, para poder então manifestar. O dom também desce uma vida arruinada, uma vida hipócrita, suja, imunda. Quantos pregadores hoje não estão no púlpito, casados 3, 4, 5 vezes, fazendo negócio ilícito, comprando e não pagando, roubando e assim por diante, e continua o dom sendo averado. Então o dom não abençoa e não vem apenas uma vida santificada, purificada, não. Vem também no hipócrita, vem também no hipócrita, vem também nesses. Porque Deus, quando ele veio na terra, ele levou cativo o cativeiro. Claro, ele fez isso. Estávamos todos em cativeiro. Então, quando ele veio ressuscitando, ele levou para os céus cativo o cativeiro e deu dons para os homens. Capítulo 84 do livro de Salmo, não é? Levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens e até para os rebeldes. Deu dom até para os rebeldes. Para quê? Para que ele pudesse habitar no meio? Não dentro deles, mas no meio deles. Dentro deles é uma coisa. Dentro deles foi no dia de Pentecostes. Está entendendo, irmão? Dentro deles foi no dia de Pentecostes. Mas subindo ao alto, levando o cativo o cativeiro, deu dons para os homens e até para os rebeldes, para que ele pudesse estar no meio deles e não dentro deles. Quem está entendendo, irmão? Por isso que eu sempre digo, por mais que aquela igreja está mundanizada, por mais que aquela igreja está pervertida ali na esquina, naquela esquina, por mais que lá está tudo de cabeça para baixo, e mesmo assim os dons são operados, não vá dizer que é o diabo, porque você pode blasfemar contra o Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Amém. Vocês podem blasfemar contra o Espírito Santo, porque a chuva cai para molhar o trigo, mas também o joio é beneficiado. O joio também recebe também do que é lançado para o trigo. Deus envia água para o trigo, e então o joio também acaba sendo beneficiado. O profeta, numa visão, ele viu isso, quando estava com a dificuldade para entender por que, naquela reunião que ele foi lá, quando era mais novo, naquela reunião pentecostal, ele entrou lá dentro e viu que estava todo mundo orando e jejuando e falando em línguas e profetizando, e lá em cima do púlpito ele viu 2 homens, um de cor e um branco. O de cor falava em línguas e então o branco interpretava. O de cor falava em línguas e o branco interpretava. E eram 2 obreiros, eram 2 pregadores. Aí o profeta disse: quando aqueles homens descer, eu quero conversar com eles, porque eu estou vendo uma coisa estranha, estou sentindo uma coisa estranha, eu quero ver como é que está o espírito de cada um deles. Aí o profeta, na hora que foi cumprimentar, pegou na mão, já viu. Na hora, pá, pegou na mão, já viu. Ele disse: o primeiro é muito autêntico, é muito cristão, é um homem sincero. Quando ele pegou na mão do outro, do escurinho, do negro, ele disse: esse aqui é um hipócrita. Esse aqui é um hipócrita, casado com uma mulher escura e tendo envolvimento com a mulher branca ao mesmo tempo. Estão entendendo, irmãos? Vejam bem como é que é a coisa. Aí o profeta ficou com a cabeça daquele tamanho: mas como é que pode? Como pode um ser tão genuíno e o outro hipócrita e está abençoando do mesmo jeito, está sendo abençoado do mesmo jeito? Foi quando ele foi lá para a montanha, lá, e então Deus mostrou para ele numa visão como se fosse um mundo girando. Aí de repente apareceu um homem de branco semeando sementes, e foi semeando até que curvasse o globo da terra e subiu. Aí veio outro atrás dele de preto, também semeando atrás daquele que semeou a semente.
Passou um tempo, deu uma seca muito grande. Uma seca muito grande, e as duas sementes, tanto a semente do filho do homem como a semente do maligno, começou a gritar: chuva, chuva, chuva. E de repente a chuva caiu. Quando a chuva caiu, molhou o trigo, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Quando a mesma chuva caiu no joio, eles também dizeram: louvado seja Deus, louvado seja Deus. Mas aí quando o trigo cresce, dá trigo. Quando o joio cresce, dá joio. É pelos frutos que conhece a sua árvore. Amém, irmãos? Mas você pode observar que tanto o joio como o trigo agradeceu pela chuva que estava sendo derramada. Então o Espírito Santo, quando é derramado na igreja, pode abençoar tanto o cristão genuíno como um hipócrita sentado ao lado dele. Vocês estão entendendo, irmãos? E isso vice-versa. Então observe bem que as pessoas baseiam sua sensação num dom, baseiam sua sensação em sua salvação, seu destino eterno, através de uma emoção, talvez de uns pulos e gritos e assim por diante, e dessa maneira, né? Então várias igrejas têm sua maneira de identificar, de dar então provas de salvação, principalmente através dos dons e assim por diante. Então nós podemos observar que você pega, por exemplo, Apolo. Apolo, ele era um pregador itinerante, ele pregava para lá e para cá, para lá e para cá. Era um homem poderoso nas Escrituras, diz a Bíblia, temente a Deus, e que conhecia muitas Escrituras e pregava Jesus Cristo. Correto? Apolo. E Apolo estava numa campanha lá em Éfeso, uma campanha, e numa dessas campanhas, Áquila e Priscila saiu de casa e foi lá cultuar, ter companheirismo com eles também, com ele lá, né? E Apolo era cheio de dons. Você pega lá Atos capítulo 18, no finalzinho, você vai ver lá que era um homem eloquente, sabedoria, poderoso nas Escrituras, entendeu, irmãos? E sabia explicar Jesus Cristo de canto a canto, mas conhecia somente o batismo de João. Ele era cheio de dom, mas quando a palavra chegou para ele por meio de Paulo, ele não permitiu que os dons atrapalhassem. Para isso tem que ser eleito, amém, irmão? Só os eleitos é que não permitem os dons atrapalharem. Não permite o tempo de casa, o tempo de igreja, as bênçãos que conquistou, as coisas que resolveu. Não deixa que os dons atrapalhem. Só o eleito que não permite. Amém, irmão? Atrapalhou Natanael? Não, Natanael é cheio de virtude. Ele tinha bastante virtude. E a virtude que ele tinha não deixou ele atrapalhar em seguir e aceitar Jesus Cristo. Quem está entendendo? Mas o conhecimento de Nicodemos, mas a sabedoria de Nicodemos, vocês estão entendendo? Veja bem, só o eleito para não permitir, só o eleito, só o eleito. Olha aquele rapaz, por exemplo, aquele jovem rico, olha os talentos que ele tinha, olha as qualidades que aquele menino tinha. Toda a qualidade de que um filho na lei deveria ter. E no entanto, quando ele chegou diante de Jesus Cristo, vendo que ele era muito rico, sucedido, isso quer dizer dons, ele permitiu que esses dons atrapalhassem de seguir Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Muitos pregadores, muitas pessoas aí fora sabem dessa mensagem, conhecem a mensagem, mas permite que o tempo de casa, que o dom que ele tem, o ministério que ele tem 30 anos, 25 anos, impede dele de sair e de aceitar a palavra de Deus. Os dons atrapalham. Quem está entendendo, irmãos? Os dons atrapalham. Tem pregadores aí que tem todos os livros do profeta. Todos os livros. R.R. Soares tem. Todos os livros. Mas o dom que eles têm, o sucesso que obtiveram, as bênçãos que tiveram diante de Deus, porque é de Deus, não foi o diabo que deu, Deus que deu, mas essas virtudes, essas bênçãos impedem de seguir adiante, mas o eleito não, amém, irmão? O eleito
Não. O eleito não impede. Não impede. Amém? Não impede. Eu era dirigente de igreja, eu era considerado na denominação dos melhores oradores da Deus e Amor pelo norte de Minas. Eu era considerado, tinha um salário bom, eu era abençoado, mas quando a palavra chegou, eu não permiti que essas dádivas fossem um empecilho entre eu e a mensagem. Amém, irmão? Entre eu e a mensagem, de forma alguma. Graças a Deus por isso. Mas às vezes existem pessoas que não precisam nem ter dom, é só o ego atrapalha ele. O ego atrapalha ele. Vamos pegar, por exemplo, José de Arimateia. É ele mesmo? Foi ele que... Jairo. É Jairo. E Jairo era um homem rico, bem sucedido. Jairo. Ele era um crente fronteiriço, ficava de longe vendo as pregações de Jesus. De longe. Aquilo chamava a atenção dele, mas ele não se reunia junto com eles. Não ficava ali no grupinho de Jesus e os apóstolos e os discípulos. Ele ficava de longe, porque era um homem rico e se vestia bem, e se ele estando no meio deles ia se distinguir, ia dar uma diferença. Ele ficava de longe observando. O ego atrapalhou ele. Mas ele era eleito. Diz uma banda que Deus teve que tocar na filha dele para ele chegar a Jesus Cristo. Deus teve que tocar na filha dele, permitiu o diabo tocar na filhinha dele, para ele sair daquele ego que ele estava carregando e humilhar na presença de Jesus. Amém, irmão? Quando a pessoa está em necessidade de Deus, irmão, entre a vida e a morte, que educação, que faculdade, que boa vestimenta, boa postura, que nada, é um negócio entre você e Deus. Amém. É entre você e Deus, não quer saber se você é rei, se você não quer saber. A rainha Elizabeth da Inglaterra, ela deu uma afirmação gigantesca para todos os médicos que estavam ali, ela morrendo ali, ela é rainha, poderosa rainha da Inglaterra. E se vocês observar, a rainha da Inglaterra não é igual aos presidentes que presidem, que faz de um país de democracia, como uma monarquia. Lá fala assim, Deus salva a rainha ou Deus salva o rei. Deus salva o rei, Deus salva a rainha. Aonde ela passa, todo mundo fala, Deus salva a rainha. Mas naquele dia que ela estava morrendo, estava difícil para ela. No dia que ela estava morrendo, estava difícil. Ela fez uma afirmação para todo mundo. Ela disse assim, eu daria meu reino e tudo que eu tenho para ter mais 5 minutos para presença de Deus, para me consertar a minha vida. Os irmãos estão entendendo? E ela era rainha, não importava se tinha coroa, se tinha diamante. Naquele momento, quando a pessoa está entre a vida e a morte, só tem Deus para dar a salvação. Amém, irmão? Todo ego, todo aquele ego, toda aquela coisa cai por terra. Amém? Cai por terra. Uma pessoa que morre não escolhe onde vai ser enterrado. Não escolhe onde vai ser enterrado. Entendeu? Pode atender um pedido, mas ela não escolhe estando morta. Então, vejam bem as coisas. E às vezes, quem tem o dom, para quem anda perto dessa pessoa, pode atrapalhar muito também. Quer ver? Vou dizer, por exemplo, isso atrapalha muitas pessoas e pode tirar até mesmo a salvação deles e perder. Por exemplo, o profeta orava por todo mundo e era curado. Orava para quem estava cego, era curado. Orava para quem estava morto, era ressuscitado. Orava para quem estava doente, era curado. Mas um diabo da própria igreja dele, quando viu o irmão Branham colocando óculos para ler a Bíblia, no final do culto ele disse assim, mas que coisa, chamou o irmão Branham num canto, você, um homem que ora por todo mundo usando óculos? O irmão Branham ficou quietinho, 7 dias depois ele morreu. Ele entristeceu o Espírito Santo. Os irmãos, entenderam, irmãos? Por que Paulo foi abandonado por Demas? Diz o irmão Branham. Paulo podia fazer com que a pessoa ficasse cega na hora, e no entanto ele escreveu para Timóteo, dizendo, traz a minha capa porque eu não tenho nada. Demas leu aqui e ficou escandalizado. Um homem cheio de dons que Deus abençoava e não tem uma capa? Ele ficou escandalizado com o que leu. Às vezes o dom atrapalha muitas pessoas também. Quem está entendendo, irmãos? Atrapalha muitas pessoas. Então, tem que entender
Mas a verdade é igual à Bíblia. Por exemplo, tem muitas pessoas que carregam a Bíblia, mas não carregam o autor com ela. Tem muitas pessoas que têm o dom, mas não têm o doador. Tem muitas pessoas que falam de salvação e nunca experimentou a salvação. Tem pessoas que falam de libertação e ele mesmo não é liberto. Tem muitas pessoas pregando o amor divino e ele não ama. Pregando libertação e ele não é liberto. E assim por diante. Os irmãos entenderam, irmãos? Então observe que às vezes os dons atrapalham muita gente, muita gente. Por exemplo, quando você fala para as pessoas sobre a evidência do batismo do Espírito Santo, que não é falar em línguas, elas partem para outra coisa. Por exemplo, quando você fala que Deus está em sua palavra e não na igreja, aí quem não entende isso fala assim, mas lá é cura, mas lá o morto ressuscita, mas lá o cadeirante sai, mas lá é... Então eles pegam o poder de Deus que é manifestado naquela igreja, pegam os dons que são manifestados lá e fazem uma muleta de salvação. Baseia seu destino eterno naquilo. E está errado. Deus está na sua palavra. Amém, irmãos? Está na sua palavra. Aleluia. Aí você prega, as mulheres não devem ser pregadoras. Deus nunca chamou a mulher para ser pregadora. Aí outro fala, mas olha aquela mulher para você, como é que Deus usa ela. Olha como é que Deus usa aquela mulher. Eles não entendem que não é Deus usando no sentido que Deus, na vontade própria, usando. É que Ele é o Espírito Santo ungindo. Tem o dom, mas não tem o doador. Quem está entendendo, irmãos? Não tem o doador. Porque o dom não coloca a pessoa na palavra, mas o doador coloca. O dom não coloca a pessoa na palavra, mas o doador coloca. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, entenderam? Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos por mais uma lição da Tua palavra, por mais um conhecimento, Senhor Deus, que isso vai nos capacitando, nos colocando na posição cada vez mais. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor, por cada irmão, por cada irmã, que a graça bendita do nosso Deus esteja no coração de cada um, abençoando cada vida, meu Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, confirme Tuas bênçãos em nossos corações, Pai, que possamos voltar para os nossos lares, sem nenhum mal, Senhor, pelo caminho, mas nos protegendo, nos libertando, nos dando força para caminhar nessa jornada, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, se for da Tua vontade, Pai, no sábado nós estaremos em Birité, na Santa Ceia, às 19 horas. Se for da Tua vontade, no domingo estaremos aqui, Senhor, para a Santa Ceia, às 18 horas. Então confiamos que o Senhor nos ajudará mais uma vez, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor Deus permitir. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus.